Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Irmãos, vamos à palavra do dia com o tema O Profeta Carvão. Irmãos, para falarmos um pouco sobre esta palavra, primeiro temos que entender um pouco sobre o carvão. O carvão vegetal, conhecido como carvão vegetal, é obtido, irmãos, a partir da queima ou carbonização da madeira, que após queimado por um certo período, resulta em uma substância negra, utilizado como combustível de aquecedores, lareiras, churrasqueiras e fogões a lenhas. Sabemos então que este carvão, depois de ser usado, ele pode até se apagar. Mas ao contato com o fogo, sua chama retorna. Irmãos, foi esta palavra que o Espírito de Deus falou muito em meu coração nesta manhã. A primeira pergunta que faço a meus irmãos é o seguinte: um profeta, um homem de Deus, muito usado, um vaso nas mãos de Deus, não pode, diante de alguma dificuldade, irmãos, às vezes se apagar? Sim, pode. A Bíblia nos fala de um homem, um profeta chamado Elias, em 1 Reis 19:9, que passava por uma grande dificuldade, aflito de coração e espírito, perseguido por Jezabel para que o condenasse à morte. Fugiu e se escondeu em uma caverna, uma gruta, um buraco onde procurou refúgio, abrigo, onde muitas pessoas se escondiam quando fugiam de alguém. Um profeta de Deus, um homem muito usado, que orava a Deus e Deus o mandava fogo. Uma brasa, irmãos, do altar do Senhor. Por que Deus era com ele? Por que Deus seria com ele dessa forma? Deus sempre foi com ele. Um carvão, irmão, que só bastava aquecer para acender, mas que estava apagado. Irmãos, a Bíblia nos fala que somos fracos, mas também que quando estamos fracos, aí é que estamos fortes. Talvez Elias, irmãos, nem conhecesse esta palavra. Assim ele resolve se esconder dentro daquela caverna, se esconder igual um avestruz que esconde a sua face dentro da terra. A Bíblia também nos diz que o próprio rei Davi também se escondeu de Saul dentro de uma gruta, a caverna de Adulão, e com ele mais de 400 homens. 1 Samuel 22, 1, 2. Irmãos, Davi estava com seu espírito abatido, triste, em apertos, em aflição, dificuldades para resolver o seu problema. Observamos aqui, irmãos, que ambos não era o plano de Deus estarem naquele lugar, mas estavam. Quantas vezes estamos num buraco, estamos sem saída? Não era o plano de Deus de estarmos ali, mas a gente chegou ali por livre escolha. Certamente, irmãos ou irmã, você já passou por isto, ou está passando por alguma dificuldade onde você não tinha um escape. Saiba que Deus, irmãos, ele é esta porta. Elias até tentou justificar para Deus o porquê de estar naquele lugar, o porquê de estar naquela caverna. Mas Deus, irmãos, queria que ele saísse, que ele se voltasse, que ele voltasse a ser um carvão aceso em brasas. Irmãos, não é porque um vaso está às vezes parado, escondido, triste, que ele não é um homem de Deus, ou ele se desviou, não. Muitas vezes estamos parados, tristes e angustiados, irmãos, pela dificuldade que nos cerca, e ficamos esperando o livramento de Deus, ou o tempo de Deus agir em nossa vida. Aí chega o tempo de Deus, e Deus diz: Elias, que fazes aí? Saia dessa caverna, não procure um atalho. Deus, irmãos, ele não usa atalho. Certamente, irmãos, Deus vai trabalhar na tua vida de uma forma totalmente diferente. Saia, Elias, porque eu quero te usar, e volte pelo caminho de onde você veio. Eu quero acender a chama deste carvão, e chegou o tempo da vitória. Muitas vezes procuramos refúgio no homem, na natureza, no material, irmãos. Esquecemos daquele que é o nosso próprio refúgio, Deus. Refúgio e segurança. Pois aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, irmãos, à sombra do Onipotente, ele descansará. Irmãos, só devemos procurar outro abrigo quando Deus nos falar. Elias, 1 Reis 17:3, e José e Maria em Mateus 2:13, casos de necessidade em que Deus viu
a necessidade de mandá-los para outro lugar. Sabemos que a caverna, irmãos, é um lugar de reflexão, restauração e libertação, mas também sabemos que Deus acende as brasas do carvão e nos transforma em profeta. Aleluias! Um profeta, irmãos, é aquele que Deus usa o tempo todo e a todo instante. Então está na hora e lugar, irmãos, de Deus trabalhar na sua vida. Mesmo que você esteja em dificuldade, é aí que Deus opera ainda mais. Pois um carvão para se transformar em brasas, irmãos, só falta o fogo. E onde há carvão, há brasas. E onde há brasa, irmãos, há o fogo do Espírito Santo, irmãos. Aquele que descarrega uma carga elétrica que nos levanta e nos põe em pé. Creia, irmãos. Creia no profeta carvão que mesmo apagado, Deus vai manter acesa a chama do fogo. E na hora certa, irmãos, as brasas vão surgir. Aleluia.